Bom, o tema que nos traz aqui hoje é a arte de se reinventar. E antes de trazer as reflexões que nós preparamos para hoje, é importante dizer qual livro ou qual capítulo me inspirou para abordar, para trazer essa reflexão aqui hoje. E é um livro que eu tenho divulgado bastante, porque gosto demais dele, que é um livro chamado A Força do Um, de André, escrito pelo autor, jornalista, palestrante espírita, ambientalista, enfim. O André é um monte de coisa. E esse livro, A Força do Um, é muito show. Quem não leu, vale a pena. Ele traz reflexões muito práticas, assim, da gente ler e se encantar pela forma como ele escreve, porque ele vai falar muito do que a gente vive, é muita coisa prática, e isso ajuda bastante. Não é algo muito no campo da teoria, muito no campo do pensamento mais abstrato. André Trigueiro vai trazer coisas, então, para o nosso dia a dia. Então, quem não conhece a obra, fica a recomendação. E no capítulo 2, ele intitula Reinvente-se. Aí eu adaptei aqui para a arte de se reinventar. Porque nós não ficamos presos só nesse capítulo. É claro que ele serviu de inspiração inicial, mas nós trouxemos aí algumas outras reflexões a respeito do próprio assunto. E um ponto importante que ele destaca logo no começo e que eu trago aqui para a gente agora é quem nunca ouviu, por exemplo, a expressão estou me reinventando. Ou, quando a gente está com alguma dificuldade, outro se aproxima e diz é preciso se reinventar. A gente tem noção de que para sair de uma situação eventualmente desconfortável, a gente precisa mudar. E essa mudança ela pode ser encarada como uma reinvenção. É a gente inventar algo novo, inventar algo que não está dando mais certo, e da invenção, da imaginação, que não está dando certo. E isso a gente vai trabalhar aqui mais para frente. Dá para falar sobre isso, sobre vários aspectos. Pessoal, profissional, familiar, na atividade social. Nós estamos e precisamos estar constantemente em renovação ou reinvenção. E, sobretudo, nesses períodos de maior dificuldade, inclusive dificuldade coletiva, a gente percebe que estas reinvenções elas acabam se acelerando. E o que eu acho interessante na doutrina espírita é como Allan Kardec foi feliz na escolha das perguntas e como os espíritos estavam ali, de certa forma, respondendo não apenas para o momento. Os espíritos, obviamente, que em várias questões, eles respondem olhando o histórico do que já passou, trazendo as respostas, trazendo as reflexões, que não servem só dali para trás, mas também e principalmente dali para frente. Então, hoje, nós aqui estamos em 2020, no meio de uma pandemia, e olha como essa reflexão, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 737, vai nos auxiliar para que a gente entenda o que está acontecendo. Eu já vou explicar por que eu trouxe essa questão para o tema de hoje. Pergunta Allan Kardec aos benfeitores: com que fim, ou seja, qual a finalidade, fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Em outras palavras, por que é que Deus manda de vez em quando para nós esses flagelos destruidores, essas pandemias, enfim, isso que vem causar um desconforto, causar algum tipo de desorientação, de dor coletiva para nós aqui encarnados? Qual que é a finalidade? É como se Kardec perguntasse aqui hoje: oh Deus, o que o Senhor quer da gente? Para que está acontecendo isso? Eu não estou aqui nem querendo colocar naquela condição que muitos colocam, do tipo assim, que Deus está sentado num trono, e normalmente é um Deus velho, um Deus de barba branca, com um cajado na mão. Aí de repente Deus não tinha o que fazer e pensou, falou, rapaz, eu acho que eu vou mandar uma pandemia naquele planeta ali agora, que aquele povo está muito indisciplinado. E de repente ele dá uma ordem para o vírus vir. Não é bem assim, não é bem assim, não é assim que funciona. Deus não precisa ficar toda hora, vai pandemia, vai isso, vai aquilo. Nós temos livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio nós fazemos escolhas o tempo todo. E algumas dessas escolhas podem desencadear algumas reações naturais, ou seja, que estão na natureza, mas com a finalidade de aprimoramento coletivo e, por que não, pessoal.
Então vamos para a resposta dos espíritos agora. Para que Deus, de certa forma, fere a humanidade com os flagelos naturais? A resposta, só um trecho dela, para fazê-la, fazer a humanidade, progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, de tempos em tempos, a humanidade enfrenta algumas dificuldades a nível coletivo. E não é porque nós temos essas dificuldades e esses desafios que a gente deve fechar os olhos para qualquer meio de prevenção. Do tipo assim, já que de vez em quando tem que vir essa destruição mesmo, então não vou preocupar não. A doutrina espírita nos convoca à lucidez, à aceitação dos postulados da ciência. Allan Kardec escreveu lá na Revista Espírita, num artigo intitulado A Cólera, que atender aos requisitos das entidades sanitárias é um dever. Que se nós não atendemos e somos, de certa forma, punidos pela nossa invigilância, pelo nosso descuido, sabendo o que deveria fazer e não fazendo, de certa forma somos considerados, num sentido, é claro que a gente precisa aqui distinguir bem a palavra, praticamente suicidas. Aí é claro que dá para averiguar aqui um monte de coisa que envolve o assunto, não vou entrar nele agora. Mas é só para demonstrar o nosso dever, a nossa responsabilidade. Que a gente observa alguns e diz, não, a vida continua. E aí coloca 200 por hora no carro, achando que não, se não é o meu momento, então eu não vou morrer. Ou sai sem máscara, ou não cuida da higiene pessoal nesse momento, que não, morre quem tem que morrer mesmo, não. Tem pessoa que não tinha que morrer e às vezes pode ser acometido pelo descuido nosso, inclusive. Agora, tem pessoa que de fato, talvez ela não morresse daquela forma, morreria de outra, enfim. São várias possibilidades e o nosso foco aqui não é esse. O nosso foco é que diante desses flagelos a humanidade progride mais depressa. E aí, essa velocidade no progresso, essa velocidade em que as coisas acontecem, faz o quê? Causam maior dificuldade de adaptação. E se nós temos dificuldade de adaptação, é um indício que precisamos trabalhar bem essa ideia a partir da própria reinvenção enquanto indivíduo, colocado na sociedade. Por isso a importância agora dessa reinvenção, sob vários aspectos. O aspecto familiar. A gente brincava, nossa, eu quase não vejo meus filhos. Agora as pessoas falam, nossa, eu estou vendo meu filho até demais. Tem até um vídeo do Amigos da Luz que se chama Overdose de Família, em que lá, de uma maneira muito bem-humorada, como eles produzem lá sempre o material deles, as pessoas dentro da casa, em especial 2 irmãos, não estão se aguentando mais. E aí uma irmã resolve ligar para o irmão, dentro da mesma casa, e fala, poxa, você vem aqui me ver, nós estamos na mesma casa. Ela falou, não aguento mais te ver. É um desafio. É de que a gente estava tão longe da família e agora daquele núcleo dentro da casa, claro. Porque a gente fica agora muito tempo sem ver a mãe, sem ver o pai, que eventualmente moram fora. Mas aqueles que moram no mesmo ambiente, eles estão se vendo tanto que tem muita gente com dificuldade desse excesso de família. E aí é um desafio, porque os irmãos começam a ter algum tipo de conflito e os pais têm que entrar mediando. A relação pai e filho, porque antes a gente ia falar, nossa, mandei meu filho para a escola, agora tem um sossego. Ou o filho fica em casa e eu vou trabalhar. Agora fica pais e filhos na mesma casa 24 horas. E isso exige uma reinvenção da própria condução enquanto pai e mãe dentro da casa. E quando eu falo pai e mãe, aqui pelo hábito. Mas pode ser pai, mãe, mãe, que casais homossexuais enfrentam as mesmas dificuldades. E eu tenho que trazer essa abordagem porque o conceito de família, ele mudou de uns tempos para cá, através da legalização do próprio registro civil,
E isso é um processo de reinvenção da própria legislação e que a gente precisa, então, incluir esse tipo de reflexão nas nossas palestras, nas nossas análises. E aí, essa relação, então, pais-filhos também precisam ser reinventadas, criando novas formas de passar o tempo, de distrair, de tirar eles do excesso de virtual, trazê-los também para o mundo real, atividade física dentro do lar. Isso tudo é um processo de reinvenção que nós estamos vivenciando numa escala muito larga neste período. A própria vida do casal, neste período, ela passa também por algum processo de adaptação. Infelizmente, aqueles casais que já não se davam bem antes, agora têm mais dificuldade, se não olhar com maturidade para o momento. E a gente, infelizmente, tem que falar de um índice muito ruim, que é o aumento da violência contra a mulher, o aumento da violência doméstica, que envolve também a violência em relação aos filhos, aumentou neste período. Mas em relação à mulher, que já era um problema gravíssimo antes, continua acontecendo, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. Mas isso não pode ser um argumento para que a gente, vamos dizer assim, atue contra o isolamento. O isolamento é uma necessidade, como apontam algumas entidades, né, os especialistas, mas é apenas uma constatação de que neste período a gente pode, infelizmente, dar mais vazão aos conflitos que já existiam antes na vida familiar. E o processo de reinvenção, ele não para por aí. Ele se dá na própria cozinha. Aqui em casa, por exemplo, minha esposa, que assume essa parte, graças a Deus, ela vive nos perguntando, olha, o que a gente faz agora para comer? E ela tem uma criatividade, quem a acompanha, né, nas redes sociais, de vez em quando vê ela postando algumas coisas. Isso é muito interessante, né, da gente tentar reinventar, fazer um prato novo, aprender uma receita nova na internet. E hoje, meus amigos, o YouTube ensina tudo. Você bater na receita disso, o YouTube vai te ensinar, desde a plantar o arroz até a fazer o arroz pronto. Então é interessante contar com essas novas possibilidades, com esses novos recursos neste período. Nós temos 24 horas desde sempre. Só que a questão é o que é que nós fazemos neste período? E é preciso constantemente se reinventar. Nesse momento de crise econômica, em consequência da crise sanitária, a gente vê um processo de reinvenção dentro da própria profissão do indivíduo, em que ele se vê impedido de trabalhar, e aí surgem novas ideias. Eu tenho visto vários e vários amigos, né, que tinham uma profissão e aquela agora não tem previsão de volta à normalidade, e de repente começam a fazer algum tipo de comida para entrega, algum tipo de delivery. Antes de fazer essa palestra, minha esposa me relatou o caso de uma pessoa que ela seguia no Instagram, em que ela fora incentivada a criar um canal no YouTube para ensinar lá no YouTube as receitas. E aí o negócio deu tão certo. Hoje ela fala que o que ela ganha de monetização, ou seja, de retorno das visualizações nos vídeos, das propagandas que aparecem ali, é mais do que ela ganhava com o que ela fazia antes. Então é alguém que dentro do processo de dificuldade se reinventou e hoje tem uma vida, financeiramente falando, melhor do que ela tinha antes. Enquanto empresários, desde antes da pandemia e continuará sendo depois, precisaremos passar por várias reinvenções, ficando atento às questões tecnológicas, às questões financeiras, novidades do mercado, tendências. Quem é empresário sabe que não é tão simples esse processo, mas que ele é necessário. Porque as empresas e os empresários que não se reinventam, que não se atualizam, que não se modernizam, ficam para trás. E há um outro tipo de reinvenção em que o indivíduo ele é, de certa forma, obrigado a deixar de fazer o que ele fazia. Basta observar hoje, praticamente não existe mais locadora de vídeo. Esse é um tipo de ramo que praticamente deixou de existir. Então, quem mexia com isso antes teve obrigatoriamente que se reinventar, dentro talvez do mesmo espaço, ou sair daquele espaço e ir para outro.
Não apenas na fase ruim é preciso se reinventar. Na fase boa também, empresas que crescem muito rápido, elas também precisam ficar muito atentas à reinvenção constante e à adaptação ao novo formato, ao novo tamanho, porque assim como perder vendas exige cuidados, vender mais também tem as suas dificuldades. Se não tomar cuidado, o empresário pode falir neste processo de crescimento. Mas o nosso foco aqui hoje é a reinvenção de caráter pessoal. Essas outras são importantes e a gente precisa refletir. Mas o grande desafio, e é isso que a doutrina espírita nos convida, é essa reinvenção íntima. Não é à toa que Allan Kardec define o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral. Em alguns aspectos, a gente poderia até dizer que transformação e reinvenção são palavras quase que sinônimas. E a gente precisa se desfazer de velhos conceitos e dar espaço a novos. Alguns preconceitos que não combinam mais, inclusive com a atualidade, alguns paradigmas, eles precisam ser desconstruídos. E eles precisam agora dar espaço a conceitos mais acolhedores, mais fraternos, e eu diria até que mais humanos, porque a gente tem aquela ideia de que tem que ser anjo, e a gente vai ser anjo, não quero desanimar ninguém aqui, vai demorar bastante. Mas eu posso dizer com toda clareza e com toda certeza que ninguém se tornará um anjo antes de ser um humano. No melhor sentido que se pode dar a palavra. Não dá para pular etapa. Não dá para chegar à condição de anjo sem ser humano na essência. Sem desenvolver a empatia. Sem desenvolver aí a compaixão. Que são sentimentos extremamente ensinados e exemplificados por Jesus. Então, alguns preconceitos precisam ficar no passado. Não há espaço num mundo de regeneração que nós tanto almejamos para o racismo, por exemplo, que é um assunto muito atual. Então não há espaço para a homofobia. Não há espaço para machismo. E às vezes nós trazemos o racismo e o machismo praticamente na cultura e na própria estrutura do indivíduo que, sem querer, a gente acaba revelando através de alguma brincadeira, de alguma piada, de alguma fala. Então vejo especialistas conclamando para que a gente abandone algumas expressões, porque essas expressões elas falam de uma época que já ficou no passado. Algumas expressões, por exemplo, criado mudo. Ela tem relação na época ali de uma servidão, até da escravidão, em que indivíduos ficavam ao lado da cama do seu dono e não podiam falar nada, apenas ficavam ali imóveis para atender ao que o seu dono pedia e mandava. Então era um criado, um indivíduo mudo, que não podia falar, não podia opinar. Então, William, mas o que tem falar criado mudo? Em si não tem problema, mas é uma expressão que a gente precisa trabalhar. O verbo denegrir, André Trigueiro falou isso numa live que ele fez essa semana sobre o tema. O próprio verbo judiar tem a ver lá com a questão dos judeus. Então são palavras que trazem em si, que carregam um histórico, e a gente precisa repensar e, de certa forma, abandoná-las. Algumas questões são mais complexas, porque e não é tão simples, porque a gente às vezes traz esse comportamento, essa ideia ao longo dos anos ou das encarnações. E a depender da estrutura familiar que nós reencarnamos e do meio que nós vivemos, isso que foi construído em outras encarnações fica ainda mais aflorado. Mas é engraçado ver indivíduos que, apesar do meio e apesar dessa estrutura familiar, ainda assim eles conseguem romper com isso e trabalhar ideias mais cristãs mesmo. Porque acolher, respeitar,
É um ensinamento, repito, típico de Jesus, que acolheu, respeitou a todos, independente da sua condição, independente dos seus pecados, uma palavra muito em voga na época e hoje. Então, é necessário entender que também o próprio Paulo vai nos falar algo genial na sua carta aos Efésios, quando ele disse: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do homem velho, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então aqui Paulo nos recomenda deixar o homem velho, carregado de preconceito, carregado de racismo, de machismo e outros ismos infelizes, para nos revestir, para nos renovar neste homem novo que foi proposto por Jesus e que Paulo representa muito bem, reconhecendo as dificuldades disso. Porque Paulo, em algum momento, ele foi dizer que o bem que ele quer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, esse ele ainda fazia. Porque o processo entre querer deixar de fazer algo e fazer, há um intervalo aqui em que nós erraremos muito, entre o desejo e a concretude. Então, entre um e outro, a gente vai oscilar, a gente vai errar, a gente vai falhar, mas é importante sempre mirar no acerto. E, eventualmente, quando errar, reconhecer o próprio erro, porque isso faz parte de um processo de reinvenção daquele que reconhece o próprio orgulho, reconhece as próprias fragilidades e trabalha a construção, então, deste homem novo. E é um processo delicado, esse de transformação moral, eu costumo comparar de duas formas para a gente entender. Que a gente não tem como parar de viver para aprender a viver. Você aprende vivendo. Não é igual um curso que você se prepara antes para depois exercitar aquela profissão, enfim. A vida não para. Então, a comparação que eu digo é a mesma coisa que você reformar a casa morando nela. É um transtorno danado. É difícil. Às vezes dá vontade de parar, falar, nossa senhora, tanta poeira, tanto problema, tanta gente, tanta dor de cabeça. E eu não sei se acontece com vocês, mas a previsão de gasto inicial, ela nunca se concretiza só naquilo. Sempre fica aquilo vezes 2, aquilo vezes 1,5. Então vai batendo desespero por causa dos gastos, por causa da bagunça, por causa da poeira, da dificuldade de relacionamento com o profissional que trabalha. Então é desconfortável. O processo de reforma, ele é ruim. Mas já pensou se a gente parasse de reformar no meio do caminho? E ficasse ali com aquela parede inacabada, com aquele monte de tijolo no meio da casa, com aquele monte de areia, de brita, aquele inacabado, o chão sem piso. Então, a gente sabe que vale a pena prosseguir, e quando conclui a reforma, desde que não fiquemos endividados, é claro, quando conclui-se a reforma, vem aquela sensação de bem-estar. Nossa, valeu a pena. Transformação moral é isso. É difícil. Gera desconforto, mas não dá para parar no meio do caminho. É quase que como também consertar um carro andando nele. Esse caso é praticamente impossível. A vida é assim. É reformar-se, é aprender a viver enquanto se vive. Por isso é que é tão difícil. Só que nós não temos escolha. Que alguém poderia estar aqui agora assistindo e falar assim, William, então dá para ficar sem se mudar? Olha, eu coloquei sem se mudar, porque mudar o outro ninguém consegue. Não se modifica o outro. Embora a gente até tenha vontade, fala, nossa, mas não é possível que aquele ali continue pensando daquela forma, não é possível que aquele tenha atitudes que estão na cara que estão erradas. Então a gente pode até querer, mas não vai conseguir. Porque a mudança do outro depende do outro. Mas a mudança nossa depende de nós.
Então não dá para ficar sem se mudar. Por quê? Porque tudo está em movimento e a lei do progresso, ela não nos pergunta, ela se impõe, como toda lei divina. E se a gente, de certa forma, não concorda com ela, chega um momento em que, de certa forma, ela nos arrasta. Nos arrasta, nos convidando e nos obrigando a um progresso que nós, às vezes, achamos que não dá para... achamos que dá para evitar. Não dá. E esse arrastamento, ele é mais desconfortável ainda. Então, na vida, por exemplo, algumas vezes a gente pode até escolher não fazer algo. Ah, não, isso aqui eu não quero fazer. Isso aqui eu vou deixar para depois. Isso aqui eu vou jogar sujeira para debaixo do tapete. Isso aqui... Só que chega um momento em que algumas situações acontecem que a gente não tem como correr. Por exemplo, alguém que recebe a notícia de uma doença. Adianta a gente falar para o médico, olha, não, essa doença eu não quero. O médico ele vai apenas nos informar da doença. Olha, você está com essa doença. Você gostando ou não, querendo ou não, a doença está aí. E agora? Algumas tragédias naturais. Ah, você acha que alguém gostaria de ter a Covid? De ter o vírus circulando no planeta? Não a Covid em si. Olha, vocês querem ou não Covid? É claro que a gente vai falar assim, não, não quero. Mas tá, e aconteceu. E aí? Não depende mais de mim ter ou não ter a Covid, o coronavírus circulando. Covid, no caso, é a doença, né? Terremoto, será que... Opa, gente, o que vocês acham? Quer um terremoto ou não quer? Terremoto vem. Algumas vezes o término de um relacionamento não depende sempre do indivíduo. Pode ser que a outra parte queira terminar o relacionamento. Às vezes, algum tipo de profissão, o indivíduo ele é impelido a mudar de cidade. Ou às vezes o telefone toca e alguém nos informa que um ser muito querido, um ente querido, alguém da família muito próximo, desencarnou. E aí? Então, estas questões nós não temos como mudar. A própria morte é inevitável para todos nós. E mesmo depois de morrer, nós seremos convidados à adaptação, à nova etapa, ao novo estágio da vida. E alguém pode até estar pensando assim, nossa, mas você só falou de mudança ruim, terminar relacionamento, doença, mudança de cidade. Depende da cidade, né, gente? Porque às vezes mudar de cidade, em alguns aspectos, pode ser até bom. Morte de ente querido, morte da própria pessoa, desemprego, enfim. Todas questões, de certa forma, ruins. Sim, a gente tem que reconhecer que, em muitos casos, tudo isso que eu falei dói muito. Dói muito de se despedir de um ente no caixão. Dói muito receber notícia de um desemprego. Dói muito ter que fechar uma empresa. Às vezes dói muito alguma doença. Agora, o quanto vamos sofrer, aí depende da nossa capacidade de aceitar o que não podemos mudar, que tem coisa que a gente não pode mudar, tem só que aceitar mesmo, e lutar por aquilo que podemos modificar. A gente tem que tomar cuidado, porque essa ideia de aceitação ela é muito mal compreendida. Tem gente que pega aquela frase, Jesus está no leme. E aí ela não faz nada na vida mais, porque Jesus está no leme, Deus está no comando, o Senhor está no controle, e ela fica inerte diante da vida. Não se preocupa com se transformar, com correr atrás de qualquer uma dessas questões. William, mas eu perdi um ente querido, e aí? Corre atrás de um consolo, de um esclarecimento, de um ombro amigo. Se tiver muito difícil, a terapia pode lhe fazer bem. Então é necessário pensar nessas questões, porque mesmo nessas inevitáveis, é importante observar como nós nos reagimos a ela. Depende de depende do que é que eu vou fazer com isso que a vida fez de mim. Aquela frase lá do Sartre, né? Não importa o que fizeram de você, importa o que você fará com o que fizeram de você. Ou seja, é como eu vou reagir a uma ação feita para mim, ou feita comigo, ou feita com quem eu amo e que de certa forma me atinge.
E quando a gente pensa sobre esse aspecto, desse ponto de vista, aí a coisa começa a tomar outra proporção. E eu preciso contar com o auxílio, por exemplo, de uma frase de Epiteto, que Leon Denis vai colocar lá no livro Depois da Morte, em que Epiteto disse assim: é um equívoco imaginar que a saúde seja um bem e a doença um mal. Olha, a gente já começa a pensar aqui como é que está a sanidade mental de Epiteto, né? Porque ele fala que é um equívoco imaginar que a saúde seja um bem e a doença um mal. Poxa, Epiteto, mas tudo que eu peço na minha prece à noite é saúde. E tudo que eu peço para que Deus afaste de mim é a doença. E Epiteto vem e fala: opa, calma lá, que não é bem assim que funciona. Poxa, então o que é que a gente tem que extrair dessa lição de Epiteto? Primeira coisa é a continuidade da frase, que eu não posso deixar de falar, porque senão o pessoal vai sair daqui achando que Epiteto realmente não estava bem. Olha o que ele diz: usar bem a saúde é um bem, usá-la mal é um mal. Usar bem a doença é um bem, usá-la mal é um mal. E ele conclui: de tudo extrai-se o bem, até da morte. Então, olha a proposta de Epiteto: é usar bem até a própria doença. E tomar cuidado para não usar mal a saúde. Porque tem muita gente gozando de uma saúde praticamente inabalável, com uma disposição enorme, mas física e mental, mas utiliza-se desses recursos para fazer o mal. Então, estes estão usando mal a saúde. Mas há indivíduos doentes, acamados, fragilizados fisicamente e alguns fragilizados até mentalmente, mas que fazem disso um bom uso, às vezes se tornam exemplos. Às vezes eles, através das próprias limitações físicas ou mentais, conseguem cativar outras pessoas, inspirar outros indivíduos. Então, como o Epiteto diz, de tudo se extrai o bem. Depende de como nós nos comportamos diante de cada situação. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Nós poderíamos falar aqui do Jerônimo Mendonça, nosso querido amigo Jerônimo. Nós temos várias palestras aí na internet. O próprio Emerson Sandin, que eu vi que o Emerson já passou por aqui, não sei se ele continua nos acompanhando. Eu acho que sim, que ele comentou há pouco tempo, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O Emerson mesmo tem uma palestra aí que eu recomendo, quem quiser depois, visite lá o canal do Emerson Sandin e assista a palestra sobre Jerônimo Mendonça. Estudar sobre Jerônimo é quase constrangedor, porque a gente, diante de tantas limitações, diante de tantas bênçãos e ele diante de tantas limitações, a gente ainda assim se queixa de tantas coisas e reclama e não faz praticamente nada. E o Jerônimo, deitado numa cama dos 20 aos 50 anos, cego dos dois olhos dos 30 aos 50 anos, foi capaz de fazer muitas e muitas coisas. Palestras, livros, gravou discos, fundou uma creche, fundou um centro espírita, viajou por várias cidades do Brasil divulgando o espiritismo, colocado numa cama adaptada para ele, em que ele viajava numa perua Kombi. Enfim, é alguém que se reinventou a partir da própria limitação, da própria doença. Então, Jerônimo Mendonça é um exemplo, eu poderia citar vários. Um amigo meu aqui da cidade de Uberlândia, Gustavo Carneiro, maratonista, de repente recebe um diagnóstico de uma doença, não sei se acho que era um câncer, e ele teve então que amputar a perna. E foi emocionante, porque aqui na cidade ficamos todos muito sensibilizados. Antes da amputação, teve uma corrida aqui de alguns quilômetros em que muitas pessoas, centenas de pessoas, correram com ele, que foi a sua corrida de despedida. Era a última dele com as duas pernas. E aí ele faz a amputação, mas meses depois, lá estava ele, com uma prótese muito bem ajustada, muito bem adaptada, correndo novamente. Hoje, eu me arrisco a dizer que é um dos maiores tenistas que nós temos no Brasil,
sentado numa cadeira de roda, já viajou em várias cidades do mundo, representando o Brasil. E ele fez isso em poucos meses. Então é alguém que, a partir de uma grande limitação, se reinventou e hoje é uma referência, hoje é um exemplo. A mudança de emprego, para muitas pessoas, inicialmente é um baque. E para todas essas situações, é um baque no início, mas que se o indivíduo assimila bem aquilo e pergunta para a vida como e onde eu posso ser útil, como eu estou. Às vezes portas se abrem e o indivíduo se transforma e se aprimora naquela própria limitação. A mudança de emprego, para muitos, é um choque naquele início, mas depois ela começa a sentir mais prazer naquela nova função do que antes. A desilusão amorosa, o fim de um relacionamento, no início é difícil, eu acredito, para muitos, mas depois eu já percebi vários que se descobrem em novas relações. É bom dizer que a doutrina espírita, ela não proíbe ninguém de se separar, ninguém de se divorciar e nem os incentiva. O Allan Kardec é muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo ao dizer que o divórcio, ele apenas separa legalmente o que já estava separado. E a doutrina espírita, através de várias obras, de vários autores, nos convida a fazer todas as tentativas possíveis para se manter naquele relacionamento. Mas esgotando as possibilidades, nada impede que o indivíduo, então, que ele se reinvente numa nova relação. E Alberto Almeida, num livro que ele escreveu chamado A Arte do Reencontro, eu recomendo bastante, assim, ele é muito interessante o livro. Ele propõe ao indivíduo se reinventar dentro da própria relação. Ele até fala que é casar-se de novo com a mesma esposa, com o mesmo marido. Que é transformar, a partir daquelas dificuldades, uma relação antes extremamente difícil, numa relação saudável, numa relação equilibrada, e isso é possível. Muitos relatos, muitos casais que fizeram aí esse movimento bastante interessante. Então, a gente até podia fazer todas essas mudanças, esses aprimoramentos pessoais, sem passar por grandes dores. O problema é que nós somos meio que alunos muito indisciplinados. E diante dessa indisciplina, a gente acaba encontrando na vida aquilo que nós precisamos, nem sempre é o que nós queremos. O que nós precisamos para fazer essa interiorização, para fazer esse movimento, como Paulo nos convida, despindo-nos do homem velho e nos revestindo do homem novo. E esse movimento, ele precisa ser compreendido porque a partir do momento que nós vencemos o próprio orgulho, porque muitas vezes a gente reluta em não se reinventar porque não quer abrir mão de uma profissão, não quer abrir mão de um cargo, não quer abrir mão de um estilo. Eu lembro da minha mãe, por exemplo, agora aqui na questão da cozinha. A minha mãe, durante um período, ela relutava em fazer coisa de doce. Que ela dizia assim, não, eu gosto de coisa de sal, eu não dou conta de fazer coisa de doce. Então ela relutava nisso e a gente, não, mas faz, quem sabe? E ela, coitada, fazia algumas roscas que não ficavam boas realmente. Ela tentava fazer um pudim, e o pudim, quando ia colocar na forma, o pudim desmanchava. Então ela tentava de todas as formas, até que num dado momento ela começou a acertar a mão. E ontem mesmo, eu não vejo minha mãe já tem muitas e muitas semanas, ontem mesmo ela mandou um vídeo aqui dela fazendo doce de limão, toda empolgada, uma foto bonita, um vídeo bonito. Então isso é interessante, porque às vezes a gente bate naquela tecla de que não, eu não dou conta, eu não consigo, e sem querer pode ter de fato uma limitação, porque a gente fica apegado à rotina, fica apegado à acomodação, não quer enxergar algo novo, não quer enxergar uma nova possibilidade, uma nova vida, fruto, repito, da acomodação, mas às vezes fruto de um orgulho, de uma vaidade, daquele indivíduo que abraça uma ideia e não aceita reinventar-se. Ele abraça um conceito e não aceita modificar e não aceita que aquele conceito está ultrapassado. E aí eu me lembro aqui da música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, quando ele fala que prefiro ser essa metamorfose ambulante,
do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu não vou cantar, é claro, em respeito a quem nos assiste. Mas é uma música interessante e que a gente depois pode tentar ouvi-la, tentando trazer para a realidade e a partir disso olhar para o lado e falar: puxa, onde é que eu posso me reinventar? Como eu posso fazer diferente? E eu não falo aqui que a pessoa precisa reinventar abrindo mão da profissão, saindo do emprego, abandonando o relacionamento. Mas é uma reinvenção gradativa, respeitando também as próprias limitações. Mas enxergar porque talvez a solução para o nosso problema está aí do lado. Está diante de nós. É só a gente parar, fazer uma prece, pedir ajuda aos amigos espirituais, porque a inspiração do alto nos ajuda nesse processo de reinvenção. E André Trigueiro, que eu citei aqui, que é quem nos inspirou através do capítulo 2 do livro A Força do Um, ele encerra o capítulo de uma maneira muito bonita, nos convidando realmente a olhar para as dificuldades e tentar enxergar através delas as oportunidades da vida. Tem uma frase, eu estava quase esquecendo de citá-la aqui, é de Charles Austin Bird, que ele fala assim, que a hora mais escura da noite é justamente aquela que nos permite ver melhor as estrelas. É quando está mais escuro que as estrelas ficam mais visíveis. Então, na nossa vida, talvez naquele momento de maior dificuldade, que nós seremos capazes de enxergar as oportunidades e as portas escancaradas que Deus coloca para nós. Então, André Trigueiro encerra o seu capítulo e eu aproveito para encerrar esta palestra dizendo: tudo conspira em favor da vida, mesmo quando nos sentimos apequenados, desalentados, desanimados, prostrados, há embutido nessas experiências um convite à luz, à regeneração, à reconfiguração do nosso software existencial. Tudo o que acontecerá pela frente valerá a pena. A dor e o sofrimento podem ser pedagógicos. Reinvente-se. Então, meus amigos, minhas amigas, que possamos despertar em nós essa arte, a arte de se reinventar, a arte de olhar para o que não olhávamos antes, a arte de enxergar Deus em todas as coisas, até naquelas mais difíceis. Então, que os bons espíritos nos inspirem, nos ajude, muita paz. Eu sempre tenho encerrado as minhas palestras dizendo: olha, meu irmão, se você puder, fique em casa, mas se de tudo você não puder e tiver que sair mesmo, faça isso com segurança, coloque a máscara, cuide de você e cuide dos outros. Esse é o momento de nós desenvolvermos o senso de coletividade, em que devemos preocupar com a gente e com o outro. É isso que Jesus nos ensinou. Muita paz, que Ele possa nos inspirar sempre.